la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, estou aqui com ele, Gabriel Divan. E daí, Gabriel Divan? Hendrick? Olha, Matheus Cunha. Pois é. Sobrevivendo aqui a uma intempérie dentro da minha garganta e do meu nariz, que contribui para que a minha voz esteja em completo frangalho. Estamos aqui, Copa do Mundo. Falta o jogo de amanhã, Felipe Abal. O Brasil sempre acaba, volta e meia, enfrentando a Escócia numa Copa. Essa é a impressão que eu tenho. É verdade, cara, mas é bom, vai ser um bom jogo. É a prova dos 9, né? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Se bem que contra o Marrocos, que já é um time bem organizado e bem interessante, já engrossou. Contra o Haiti, né, que é, enfim, né, o Haiti, né? Pense no Haiti, Felipe Abal. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. Vamos ver como é que fica, né? Mas essa Escócia também é outra fraqueza, né? Fraquinho. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo no Vira Casaca. É por isso que a gente tem hoje um convidado que adora um papinho de futebol, né? É verdade. Sim, inclusive, né? Rolou umas pipetinhas de futebol apenas. Claro. A gente não vai ficar aqui falando de futebol porque se você quer breaking news, vá para os canais especializados. Se você quer cobertura ao vivo, vá para a cobertura de quem tem dinheiro para botar o pessoal em Toronto, em Kansas City e na Cidade do México. E se você quer resenha, bom, aí, enfim. Lembrando que o Vira Casacas é um oferecimento de Bet Balanço. Isso não, aqui não tem isso aí, Gabriel. Aqui é o seguinte, é Bet Boop, Bet Davis, Bet Balanço, né? Essas são as bets que a gente apoia aí. Agora, exatamente, porque a gente não tem apoio desse tipo de nojeira aí, é que a gente precisa do seu apoio. A gente não quer te colocar num mar de dívidas. A gente quer, sabe o quê? R$5 por mês. Tu não vai ficar endividado por causa de R$5 por mês. Não vai. É o seguinte, mas aqui não é PCC, nem Vorcaro, nem crimes, no geral, né? Então, é você contribuindo com o podcast que você gosta, o podcast que te acompanha sempre, o podcast que lança conteúdo, que lança a braba semanalmente, sem parar, até no meio da Copa do Mundo. E acredite, nós queríamos aqui jogar tudo pro alto e ficar vendo coisas como Prússia e Namíbia no meio da tarde. Mas não dá. A gente segue entregando conteúdo para você, acompanha a Copa aí e de vez em quando, né, durante a semana, naquele intervalo dos jogos e das coisas, você escuta o Vira Casacas, tranquilo. E para você que não gosta de futebol e não suporta a Copa do Mundo, estamos aqui com você também. Então, R$5 mensais para ajudar quem não para de trabalhar e quem fornece alegria, informação, reflexão e tudo mais. Vira Casacas pode ser apoiado a partir de Pix recorrente. Mande para viracasacaspodcast@gmail.com, a partir de apoia.se/viracasacas, a partir de orelo.cc. Em qualquer lugar desses você vai lá e faz o apoio, faz a quantia que você bem entender. A gente recomenda R$5, que aliás, né, é um mistério da natureza. É a inflação, é a cotação do dólar, é o ouro, é o trigo, petróleo, o trigo da Ucrânia, Estreito de Hormuz, tudo isso aí varia. Só não varia o apoio do Vira Casacas. É maravilhoso isso, é um milagre. É maravilhoso, é ótimo. Só a gente proporciona isso aí. Agora sim, Gabriel Divan, vamos lá pro nosso episódio? Vamos lá que, nosso convidado não vinha faz tempo aí, temos que receber ele aí carinhosamente, né? Beleza. Gabriel Divan, e daí? Opa, estamos aí, e a gente sabe, né, é aquela história, o Vira Casacas não pode parar, né, e estamos entregando episódios para você, porque se você estiver que nem nós, você está sofrendo com qualquer minuto que não seja despendido com Copa do Mundo.
Até porque fora disso o mundo só tem sofrimento, né? Mas a gente tem que entregar os nossos episódios, porque tem uma galera que nos escuta, que nos espera, e a gente está aqui com mais uma vez um episódio interessantíssimo, porque nós estamos com um convidado aí. Olha só, eu vou dizer uma coisa, tem gente que nem sabe que esse cara aqui é clássico do Vira Casacas aí, porque faz um tempo que ele não aparece, então vai ter um ar de novidade aí. Mas o pessoal da velha guarda vai olhar e vai dizer, porra, tá vivo o homem, tá vivo, tá vivíssimo, não é? Ele está de volta, Cássio Augusto. Obrigado por aparecer aí, Cássio. E vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo o negócio de se apresentar pro pessoal, então, né? Que vai, esse jovem, né? Começou a ouvir agora há pouco, não sabe que já participou de um monte de episódio antes. Pois é, Abal, eu acho que teve um momento de vocês que eu fui recordista de participações. E eu tava, desde que você me escreveu, eu tava lembrando, se eu não me engano, temos exatos 10 anos da primeira vez que eu gravei com você aquele episódio sobre o abolicionismo, que eu lembro que eu morava no Espírito Santo ainda. Enfim, agradeço demais o convite, demais vocês continuarem com isso, eu acho que é um projeto muito legal. Eu não sabia do formato podcast, eu descobri o formato podcast com o Vira Casaca. Pessoas ficaram ricas com esse formato já caiu em desuso, e vocês seguem firmes e fortes aí, fazendo, isso é muito legal. Eu sou a Cássio Augusto, como a Abal já falou, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordeno um grupo de pesquisa chamado LASINTEC, Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento, e lá a gente pesquisa umas coisas sobre segurança, terrorismo, segurança pública, segurança internacional, polícia, política e militares, e deve ser por isso que eles me chamaram aqui. Mas é exatamente por isso, né? E tu vê, né, Gabriel Divan? A gente começou quase 10 anos e gente ganhou dinheiro e a gente não, né, cara? A gente não é. Cara, assim, o Cássio já chegou falando umas verdades ali que machucam o coração, né? Mas é isso aí mesmo, né? O formato esteve em alta, o formato entrou em declínio. Nós continuamos aqui, o formato possibilitou que muita gente enriquecesse de maneiras espúrias, nós porque temos honra e temos garra e temos coração, não, né, que fique claro isso, inclusive bloque no Tigrinho, né, hashtag bloque no Tigrinho, e é o seguinte... estamos aí há muito tempo, já estamos tempo demais para sermos considerados novos, jovens, já ainda não temos tempo suficiente para sermos considerados velhinhos simpáticos, né? Então nós estamos nesse meio termo meio esquisito, mas que bom que o Cássio está de volta aí, que bom que inclusive a entrada dele no mundo dos podcasts foi a partir da gente, poderia ter sido muito pior. Poderia, mas ele tem razão em outra coisa, a gente chamou ele aqui para falar sobre segurança, para falar sobre terrorismo, para falar sobre tudo isso aí. E Cássio, eu queria começar contigo no seguinte, a gente já tinha, em outros tempos, a gente já trouxe esses assuntos, então assim, ó, não é um papo novo, né? Esse lance, principalmente agora que a gente vê de tentar enquadrar grupos como terrorista, como se isso aí fosse resolver alguma coisa. Inclusive tem gente que antes era favorável, agora tá hiper contrário. Tomara que tenha mudado de ideia, de coração, né? Dá um panorama para nós dessa situação, assim, né? Dessa solução mágica que volta e meia aparece no mundo. Bom, a gente poderia recuar muito, muito, muito atrás, né? Especialmente no caso específico, onde o governo dos Estados Unidos declarou duas chamadas organizações criminosas, porque é que tá, né? A gente tem que ir mais longe, porque a própria noção de organização criminosa, o próprio tipo penal de crime organizado, que teve lá sua tipificação atualizada em 2013, mais recentemente teve a 15.358, né, que é agora desse ano, que cria um tipo penal maluco, tipo domínio social estruturado. Assim. Você fica pensando, o legislador, ele imaginou uma milícia e falou assim, não, eu vou criar uma lei contra a milícia. Aí ele cria um tipo penal chamado domínio social estruturado e pode ser aplicado em qualquer lugar. Bom, vamos chegar lá, só para ir para o começo. Mas o que eu estava dizendo é que, principalmente quando o governo dos Estados Unidos diz que uma organização como o PCC ou o Comando Vermelho passa a ser entendida como uma organização terrorista, ele está tentando abrir um caminho de excepcionalidade que basicamente quer que tudo seja possível em nome do combate a isso. E sempre é muito difícil discutir isso. Primeiro porque, assim,
vamos lá, né? Organização criminosa. Tem um cara, um historiador inglês chamado Charles Tilly. Ele tem um texto, acho que de 85, onde ele sugere a gente estudar a história das formações dos estados modernos como grupos de organização criminosa. Quer dizer, basicamente os estados são organizações criminosas que deram certo, que trabalham por meio de extorsão e garantia de mercado. E se você pensar, isso ele está falando do século XI, século XII, até a formação ali dos estados territoriais com o Tratado de Westfália no século XVII. E se você pensa que lá no final do século XVIII, o que garantiu a dominação dos estados populacionais, né, os estados burgueses, pós-revoluções burguesas, foi uma certa aplicação do terror que se inscreveu no direito penal, né? Então, quer dizer, no limite, os estados também exercem uma espécie de terror político legitimado para a garantia da ordem. Terrorismo e crime organizado são coisas inscritas na própria gênese do Estado moderno, né? Seja na sua formação populacional, seja na sua formação territorial. Então, assim, em termos muito genéricos, a gente poderia dizer que o Estado declara que uma organização é criminosa ou terrorista, no primeiro momento, porque ele não quer concorrente, né? Ele não está muito afim de ter concorrência com ele. Agora, nesse caso de relações internacionais, a gente, obviamente, tem que ir para um contexto mais recente. E primeiro lembrar que, assim, pelo menos na teoria, nas discussões de estudos em segurança internacional propriamente dito, eles costumam tratar o 11 de setembro de 2001, que veja, né, essa situação que o Divan falou, a gente ainda não somos velhos o suficiente para sermos velhinhos simpáticos, nem novos para sermos chamados de jovens. Mas até outro dia eu falava 11 de setembro em sala de aula e era absolutamente conhecido dos estudantes dos seus 20 e poucos anos. Hoje, a maioria nasceu uns 5 anos depois do 11 de setembro. Então, fica uma coisa muito difícil. Vocês são professores, devem passar isso também. Mas, de qualquer maneira, o 11 de setembro é tratado como o Barry Buzan, que é um teólogo da Escola de Copenhague, ele vai chamar isso de meta-evento, né? Quer dizer, a partir da chamada Guerra Global ao Terror, essa designação de terrorismo é quase sinônimo de posso fazer tudo para combater isso. É o Estado buscando alguma coisa desse tipo. E no caso específico da mais recente, né, que eu até anotei, o Trump fala isso em 28 de maio, né, e isso é publicado lá no Federal Registers, né, que é o Diário Oficial da União lá dos Estados Unidos, no dia 5 de junho, onde ele vai nomeadamente, o Marco Rubio, na verdade, nomeadamente vai falar o primeiro comando da capital e o comando vermelho, organizações que atuam no território brasileiro, são organizações terroristas. O que ele quer? Ele quer ter, do ponto de vista do direito internacional, maior amplitude para uma ação de sanção fiscal contra o Estado brasileiro, propriamente dito, pensando no que os Estados Unidos já fez no México, isso coisa assim, desde 2007 com a Operação Mérida. Isso também permite que o governo estadunidense interfira no sistema bancário. Então, por exemplo, sei lá, aquele caso relativamente recente na Faria Lima, da operação... Agora eu esqueci o nome da operação. Que eles descobriram que várias fintechs lavavam dinheiro do PCC. Quer dizer, os Estados Unidos pode e tem poder para isso, né? No fundo, não é o direito que permite, é a força, mas enfim, interferir se quiser, como fez lá no México. Então, quer dizer, ele pode interferir no sistema bancário. E me parece que o mais preocupante, pensando numa história recente, mais recente que eu estou dizendo aqui, dos anos 80 para cá, dos anos 80 do século XX para cá, é todo o campo de cooperação militar e policial que isso abre, né? Vamos lembrar que mesmo durante as ditaduras latinas, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, no Chile, a interferência estadunidense era mais ou menos indireta, via Escola das Américas, operações como a Operação Condor, e o combate ao narcotráfico me parece que abriu uma possibilidade, quer dizer, me parece não, abriu como, por exemplo, o Plano Colômbia, lá em 97, do DEA, né, o Departamento de Narcóticos estadunidense, ter um escritório no próprio território colombiano. Em resumo, para a gente começar a conversa, né, desde o fim da Guerra Fria, o combate ao terrorismo era a desculpa perfeita para a ação irrestrita das forças repressivas militares armadas estadunidenses
no norte global. O combate ao narcotráfico era a desculpa para a ação repressiva militar no sul global. Quando o Trump declara que o PCC é uma organização terrorista, ele está juntando as duas coisas no mesmo pacote, entendeu? Quer dizer, tudo que justificava a violação de direitos civis, inclusive de soberania nacional, né? Vamos lembrar, isso não é uma invenção do Trump. O Osama Bin Laden, a despeito de ser quem ele é, né, ele foi sequestrado no Paquistão sem aviso do governo paquistanês, quer dizer, os Estados Unidos violou a soberania do território paquistanês sem qualquer tipo de aviso à comunidade internacional, não houve nenhum pedido no Conselho de Segurança da ONU, sequestrou esse sujeito de lá, executou ele no ar, sumiu com o corpo dele, transmitido para a Casa Branca com assistência do Barack Obama, e a comunicação só chegou para vocês onde se lembrar, né, porque são tão velhos quanto eu, com os team leaders comemorando na frente da Casa Branca o fim da guerra ao terror. Então, eu acho que assim, tem três coisas aí. Uma é isso que eu falei, essa junção da guerra ao terror com a guerra ao narcotráfico, não sei bem o que isso significa ainda, acho que é alguma coisa que a gente pode especular. Segundo, muito do que se fala do Trump não é exatamente novo e não é exatamente uma característica, a gente pode até dizer que é uma característica mais acentuada nos republicanos, mas não exclusiva dos republicanos. Eu, particularmente, vejo muita coisa do Trump me lembrando, o Trump 2 às vezes me lembra muito o Bush filho 1, entendeu? Que é quando ele faz ali aquela guerra ao Iraque passando por cima do Conselho de Segurança também, procurando acordos bilaterais com a Inglaterra, no que foi uma das primeiras, se esquece, né, uma das primeiras fake news da política internacional, que foi a ideia de que o Estado inglês disse, olha, há armas de destruição em massa lá no Iraque, destruíram o Iraque, fizeram uma pantomima lá e descobriram que não tinha arma porra nenhuma. Então acho que a segunda coisa é isso, e a terceira é, de alguma maneira, não só essa declaração, eu acho que mesmo as piscadelas que até o Lula dá para o Trump, mostram uma certa reorganização aí dessa geopolítica, onde para o governo estadunidense, com Trump ou sem Trump, está muito claro que garantir esse quintalzão chamado América Latina é muito importante, entendeu? E aí estamos, veja bem, né? Rodamos, e aqui estamos com a música de abertura do próprio Vira Casacas e a fala do Fidel Castro. É isso, né? Se eu não me engano, não sei se ainda é isso. Temos o Che Guevara, né? A bestialidade imperialista. Che Guevara, isso aí, né? Gabriel Divan. Olha, eu queria colocar uma coisa pro Acácio e fazer um questionamento, assim, de militante e de professor para militante e professor, e de indignado para indignado. Como é que vocês, né, da tua área, Cássio, da relação internacional, como é que vocês no Lasintec lidam com essa questão? Porque eu vejo que vocês fazem muito evento, tem muita coisa aberta aí, inclusive, né, procure aí o Lasintec nas redes, você vai encontrar muito material, muita coisa legal, muito debate que tem no YouTube, muita coisa com link e tudo. Mas eu queria saber uma coisa, quando eu comecei a dar aula, na área principalmente do processo penal, eu admito que tinha um argumento que hoje eu vejo que ele é meio boomer, né? Na época ele parecia fazer sentido, porque era um argumento que muitos dos meus professores usavam, que as pessoas vinham com um posicionamento mais conservador, mais reacionário, mais ilusório, no sentido de uma possibilidade de controlar penalmente, né, os rumos da sociedade, e aí os caras diziam assim, meu amigo, é sério que você quer esse tipo de coisa? Você fuma maconha, você dirige bêbado, você briga com não sei quem, você pirateia não sei o que lá. É uma questão de perceber que você está inserido nesse mundo de criminalidade, de infrações e tudo mais. Hoje a gente percebe que é um argumento fraco, porque ninguém tá nem aí, né? Com o perdão da expressão, tá todo mundo cagando. Se eu puder tirar uma vantagem, né? Foda-se, azar, e vambora. Então eu vou dirigir sim, e eu quero que o outro seja preso por dirigir embriagado sim. E pronto, as pessoas perderam o pudor de serem, né? Não é nem hipócrita, porque todo mundo é um pouco contraditório. Isso aí é uma vilania, né? Barata, é um negócio horroroso. E aí, sobra um outro argumento
que ele tem uma possibilidade de exploração, mas ele tem um que é meio problemático também, que eu tento mostrar para as pessoas o seguinte, meu amigo, não adianta também ficar a todo momento criando um crime novo com pena de 40, 50, 63, 88, 922 anos, porque eu brinco que se isso aí resolvesse alguma coisa, isso aí já estava resolvido há 2000 e poucos anos atrás, porque tinha, por exemplo, um agitador cultural, tu mandava o cara carregar um pedaço de madeira pela cidade inteira, subir um morro e tu era pregado nele, né? Se fosse o caso, já teria acabado as coisas assim, né? Assim como aquela coisa que a galera fala assim, mas no Afeganistão, olha a comparação que os caras fazem, né? No Afeganistão eles cortam a mão do ladrão. Meu amigo, você sabe disso, é porque continua acontecendo roubo lá, ninguém cansou de perder mão, né? Então eu queria saber de ti, como é que vocês abordam esse argumento, por exemplo, uma pessoa leiga, e eu, na questão do direito penal, processual penal, eu já tive que enfrentar essa discussão. Uma pessoa leiga, ela olha e diz assim, mas olha o tamanho desse PCC, olha tudo onde é que eles estão metidos, olha em tudo que eles têm ramificação, olha tudo que eles fazem, olha o Comando Vermelho, olha aquela questão dos complexos lá, né, nas favelas do Rio, olha aquela questão desse controle bélico e territorial disso aí. Não é terrorismo? Né? E aí o cara explica, não, veja bem, tem a legislação internacional que define terrorismo, a noção de terrorismo é uma outra coisa, entra no pacote isso daí, né? Os caras querem domínio, inclusive, de uma possibilidade de aresta bancária, que eles podem dominar aqui também, mas às vezes nada parece suficiente, porque tem gente que vai olhar e vai dizer assim, ó, porra, mas esses caras são realmente uma organização criminosa, grande, armada, que tem atuação em muitos países, que tem muita grana e tudo mais. Não dava para chamar de terrorismozinho, assim? Será que não resolve, né? Como é que se lida com esse argumento? Porque do ponto de vista internacional, jurídico, legal, a gente já sabe que tem muito problema. Inclusive, tu adiantou uma das coisas que eu queria falar, né? A criação, e a gente pode voltar para isso depois, a criação desses tipos penais aí, né? Do marco do combate ao crime organizado. Eu adoro que tem o marco civil da internet e o marco do crime organizado agora. É impressionante. Mas como é que lida com isso? Alguém vai dizer assim, ó, por que não, Acácio? Por que não chamar de terrorismo? Por que não contar com uma definição que enquadra esses caras dessa outra maneira? Onde é que está o golpe, professor Acácio? Cara, eu não quero abrir aqui um debate teórico-filosófico, eu vou soltar uma coisa, vou abandonar e aí eu respondo a sua pergunta de uma maneira mais objetiva. Eu penso, e não é de hoje, que as categorias modernas já perderam completamente a capacidade de explicar qualquer coisa, entendeu? Então, assim, qualquer coisa como legitimidade, cidadania, soberania, tudo isso está girando em falso faz muito tempo. Pode me acusar de pós-moderno quando você quiser, ou stalinista de internet, mas isso está girando em falso. A gente até, eu brinquei com a abertura de vocês, mas é muito louco pensar que até a categoria imperialismo, né? Porque você olha o que está acontecendo agora, você fala, pô, imperialismozão aí voltou pesado. Mas aí você olha só um pouquinho de perto, você vê, puta, não é bem isso, né? Não é mais, ou pelo menos não é isso que a gente conheceu como imperialismo lá no século XX. Idem para coisas como democracia, entendeu? Eu me lembro que, assim, 2002, 2003, estava no meio da graduação, um grande debate dos politólogos era o índice ou o nível de democracia da China e quando que a China andaria em direção à democracia, entenda-se aí a democracia é algo parecido com o governo representativo parlamentar do Ocidente. Hoje em dia, nego caga e anda se tem democracia, se não tem na China, foda-se. Né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa assim de um salto mesmo, como você disse, né? Quer dizer, contradição todo mundo tem, mas assim, a galera abraçou a hipocrisia e foda-se e acabou. Eu acho que parte isso tem a ver com o próprio momento do capitalismo que a gente está, de uma maneira ou de outra, esse argumento não é meu, e também não saberia dizer especificamente de quem é, porque várias pessoas dizem isso de uma maneira diferente, mas há uma percepção, consciente ou não, das pessoas de que não tem mundo para todo mundo e aí eu quero o meu primeiro, entendeu? Acho que parte significativa do que a gente entende sobre extrema-direita hoje, e é aí que eu brigo, que ficar chamando de fascismo talvez também resolva pouco compreender especificamente o fenômeno, mas passa por uma coisa que, assim, o Mbembe colocou isso de uma maneira, isso já estava meio intuído lá no Foucault, outras pessoas vão colocar de outra maneira, mas assim, que é isso. Não tem para todo mundo, não vai ter, né? Porque, veja, você brincou com o Boomer, né? O Boomer viveu sob a sombra
da destruição em massa da guerra nuclear, né? Nós vivemos sob a sombra da guerra nuclear e da destruição do próprio planeta pelas condições climáticas, enfim, do colapso climático que está em curso, né? Inclusive, esse ano estamos aqui. Então, acho que isso impacta, de alguma maneira, do ponto de vista ético e, eu diria, até ontológico da política. Fui mais longe do que devia. Então, acho que a primeira coisa é isso. Há uma percepção, vou repetir, consciente ou não, de que não tem para todo mundo, e, de fato, fica muito difícil sustentar um argumento público do sentido, olha, vamos lá, amigão, você não vai querer que o Estado tenha esse tipo de inferência sobre a vida do seu vizinho, porque amanhã depois ele vai poder ter na vida de você também, né? E é muito louco, porque assim, de fato é difícil para a gente, talvez seja um dos sintomas de ir ficando velho, né? Você dizer que você lidar com que esse argumento não convence mais ninguém. E eu diria que quanto mais jovem, convence menos ainda. Tipo, não tô nem aí. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que assim, tem a ver, e aí você fala do Lazintec, é um pouco a resposta que a gente costuma dar lá, né? A gente vive, aí por falta de um marco melhor, a gente marca o fim da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria para cá, o que a gente chama de uma democracia securitária, que é uma democracia, as liberdades civis estão ali mais ou menos garantidas para os sujeitos que não são entendidos como perigosos, ou que não entram em classificações específicas, às vezes não quer dizer que ele possa entrar, né? Porque é como a designação de terrorismo, né? Ou de terrorista. Existem pessoas que são, digamos assim, que têm mais chances de serem enquadradas como terroristas, existem. É o memezinho lá com a gradação de Pantone da pele, né? Mas a grande realidade é que há muito tempo a acusação de terrorista se inverteu. Todo cidadão é um potencial terrorista, né? É outra coisa que é difícil você mostrar para os jovens também, né? Até outro dia, não era normal você ir de São Paulo a Porto Alegre e, do nada, um policial abrir sua mala e ficar revirando suas coisas lá dentro, ou você passar num raio-x. Isso é uma coisa recente, né? Isso é uma coisa após o 11 de setembro. Então, uma das coisas que a gente explica é essa característica da democracia securitária, e aí os políticos, em geral, precisam ficar produzindo essas formas penais como maneira de... Isso já foi chamado de populismo penal, mas eu acho que hoje já tem uma outra lógica. Não é só no sentido de, vamos punir e tal, mas assim, ele precisa criar. Então, por exemplo, né, isso que você falou, cria o marco do combate ao crime organizado. Você cria um tipo penal de crime organizado, sendo que você já tinha um lá em 2013, sendo que nenhum desses funcionou, né? Acho que isso tem a ver com uma espécie de agenda política eleitoral muito específica. A terceira coisa, até uma professora nossa que, numa conversa, não é que me corrigiu, mas me lembrou disso, né? Quando eu falei assim, e no final, não é nenhum menino de chinelo Kenner e bermuda Ciclone que tá lucrando com isso. Tudo vai parar lá no mercado financeiro. Aí, numa conversa por YouTube com a Vera Malaguti, por conta do massacre lá no Alemão, né? E ela virou e falou assim, Cássio, mas hoje tudo vai parar no mercado financeiro. Essa é a questão, tudo, absolutamente, não tem nada. E a gente vê isso, né? Essa epidemia que a gente tem de bets e o cara... Quer dizer, o caráter especulativo do capital perdeu, tipo, qualquer pudor de dizer que ele tem algum tipo de lastro material. Ele é especulação pura e simples, assim, no nível bet. E aí, me parece que passa um pouco por aí e passa por uma nova organização, que não é tão nova assim, do crime organizado. Ou seja, né, esse sujeito que fala do Afeganistão, do governo afegão cortando a mão, eu nem sei se isso é verdade, mas enfim, cortando a mão do ladrão. Tem essa camada também, que ninguém nunca viu isso aí, com certeza. É o papo que rola. Penal afegão. Ninguém nunca foi conferir o Código Penal afegão. Mas assim, verdade ou não, a questão é, esse cara ainda acha que o Marcola tá lá preso, acariciando um gato e mandando e desmandando em toda a cadeia produtiva do primeiro comando da capital. Quando o chamado crime organizado, ele atua como qualquer organização capitalista hoje, entendeu? Você não tem essa coisa mais do crime organizado com o poderoso chefão. Eu acho que o Misha Green,
Eu sempre cito ele, talvez vire uma bibliografia ultrapassada, mas eu ainda não li coisa melhor. Ele tem um livro maravilhoso, Michel Glenn foi o biógrafo do NEM, né, o NEM da Rocinha. Ele tem um livro maravilhoso, chama Mac Máfia, onde ele fala, olha, hoje em dia as redes criminosas têm mais a ver com isso, quer dizer, tem menos a ver com domínio de cadeia produtiva e distribuição de comércio e mais a ver com controles nodais de logística, né? E, no fundo, o que o PCC conseguiu, em grande medida, foi isso, né? Enquanto o México ainda continua dominando as principais rotas de fornecimento de substâncias ilegais para os Estados Unidos da América, que apesar da epidemia de consumo de fentanil, ainda é o país que mais consome cocaína no mundo, seguido de perto só por nós mesmos, né? O Brasil é o segundo país que mais tem cocaína no mundo. O que eles conseguiram foi, em grande medida, dominar o mercado europeu, né? Então, parte significativa, assim, dos gunners comemorando nos pubs o título do Arsenal recentemente com 2, 3 tiros de carreira de cocaína, provavelmente era a cocaína do primeiro comando da capital. E aí você cria esses novos tipos penais também como forma assim, de renovação de elite, de troca de comandos específicos, de ajustes, né? De novo, né? Eu acho que assim como o Coerção Estados Europeus, né, que é o clássico do Charles Tilly, me parece que voltar para outro clássico da sociologia política, que é o Elite do Poder do Wright Mills, ajuda a explicar que, no final, a institucionalidade, especialmente a lei, ela é só uma maneira de, digamos assim, empacotar as trocas que vão tendo com certa regularidade. A gente vê pelo Brasil, gente, a gente está vivendo pelo menos 20 anos de um juiz herói que muda tudo, renova a elite política, renova entre mil aspas, aí esse juiz herói se fode, ele vai pro canto, aparece um outro juiz herói. Eu tô pensando aqui só nessa coisa, o Joaquim Barbosa, o Moro, o Alexandre de Moraes e, pelo visto, próximo ao André Mendonça. Então, quer dizer, para fechar o argumento, me parece isso, a democracia securitária, o que é? Ela tem os contornos democráticos normais, então manutenção de eleição, manutenção de certas liberdades civis, opinião pública e tudo mais, com um argumento que, em nome da segurança, é possível tudo, quer dizer, violar qualquer tipo desses direitos civis, com uma extrema judicialização das relações. A gente vê, cara, a gente trata pouco disso, mas assim, a incapacidade da nossa sociedade de encaminhar qualquer tipo de disputa que não seja por um enquadramento policial jurídico é gigantesca. Quer dizer, a gente perdeu a capacidade de tocar a campainha do vizinho e falar, amigão, eu preciso trabalhar amanhã, cara. Você dá para você desligar? E não, a gente liga para a polícia. E é um argumento, é muito louco, a gente tem perdido esse argumento, porque você não precisa ser que nem eu contra a polícia. Você pode dizer, inclusive, assim, cara, você está onerando o serviço público por uma coisa que seria desnecessária. A polícia poderia estar trabalhando em coisas mais sérias do que resolver o problema seu com o seu vizinho. Mas essa é a incapacidade. E, por fim, me parece que há um solucionismo securitário, entendeu? Que ele não responde a uma lógica. Aí que tá, né? Eu acho que o limite do argumento que você me traz, e da gente usar esse argumento de qualquer pessoa, é que assim, as pessoas não conseguem enxergar a ineficiência do argumento. Então, assim, cara, se deu uma merda, você fala assim, não, eu vou criar a lei aí. Foda-se. Criar a lei qualquer, a lei de van. Vamos criar a lei de van e aí a depressão vai acabar. Foda-se. E aí as pessoas meio que acreditam por um tempo nisso, isso resolve, né? Você vê, a própria treta, para voltar no objeto, como diriam os antigos, na vaca fria, né? Qual que foi a treta? O Trump ameaçou falar que o PCC e o CV eram uma organização terrorista. O governo brasileiro respondeu, disse, não senhor, aqui quem manda sou eu. Apresentou uma PL da segurança, lembrem disso. Botou esse projeto de lei que acabou virando a tal da 15.358, e mesmo assim o Trump foi lá mas assim, rolou uma negociação, e toda a negociação girou em torno
dessa declaração jurídica, né, desse solucionismo jurídico. Então, do mesmo jeito que você brincou com o LGPD, tem o Mozorov lá, que escreveu aquele Big Tech e o Fim da Política, né? Ele tem um capítulo muito legal que ele fala do solucionismo tecnológico do Vale do Silício, né? Que você cria um app para tudo, qualquer coisa. Vamos criar um app para resolver a desigualdade. Eu não sei se isso é uma característica só brasileira, eu arriscaria dizer que não, mas assim, no Brasil isso é muito evidente, assim, a gente vive um solucionismo jurídico, que assim, qualquer coisa, tipo, eu posso criar uma lei para acabar com isso, ainda que a lei tenha sido criada, recriada, criada de novo e não resolvido em nenhum momento. Se em alguma hora isso vai girar em falso, eu não sei dizer. Infelizmente me parece que não, assim, eu fico de cara como que as pessoas, sei lá quanto tempo, vai bem ou mal, né, Abal e Divan, a gente tá ali mais ou menos no mesmo campo. Tem bem uns 20 anos que a gente conhece uma galera que faz esse debate, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, um pouco mais garantista, um pouco mais abolicionista, e cara, a gente parece uns malucos, cada dia mais a gente tá parecendo um doido de praça, porque o nosso argumento não tem nenhuma razoabilidade diante da irrazoabilidade que as pessoas praticam em torno disso que eu nunca, talvez a partir de agora passarei a usar. Solucionismo jurídico, entendeu? Cria uma lei aí, foda-se. Mas qual que é o problema que você tem? Grêmio tá mal, vamos criar a lei, o Grêmio vai ser campeão, vamos decretar, Grêmio campeão. Não, eu acho que essa é a única que não passa na CCJ, porque passa tudo, assim. Cara, passaram, e aliás, deixa eu fazer esse registro, eu preciso fazer. Cara, eu nunca imaginei que passaria a redução da maioridade penal. Passou, cara. Não sei se vocês viram. Passou recente, na CCJ, a gente corre o risco de ter uma emenda constitucional e é muito louca, porque eu não vou lembrar o nome da PL, mas é assim, o ECA é de 90, e nem 90, acho que antes de 91 já tinha um projeto de lei de redução da maioridade penal. E eu sempre disse que a extrema-direita brasileira sempre se organizou em torno dessa pauta. Essa foi a pauta primeira, assim. A gente, não sei quem ainda se lembra, mas quando teve o caso Champinha lá, foi a primeira vez que a direitona encheu a Paulista com a Hebe Camargo, Rabino R. Sobel, pedindo redução da maioridade penal. E sempre tinha uma reação, né, das organizações da sociedade civil, organizações de direitos humanos, tal, que acabava sempre travando, e isso virava uma espécie só de... Vez ou outra era acionado como boi de piranha, e figuras até como o Zé Serra já falou em redução da maioridade penal, criou um estatuto bizarro no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, você tem uma zona de exceção onde alguns inimputáveis menores de 18 anos ficam presos, porque é onde está o Champinha, né, por conta de um argumento psiquiátrico. Mas, de qualquer maneira, essa semana agora, vou lá, abro a Folha de São Paulo, quem que tá lá? Passou a redução da maioridade penal, ou seja, tá difícil, tá difícil. Não, você sabe que essa aí, Cássio, ela é uma brincadeira que eu faço sempre com os alunos, que como eu falo de história do direito, a gente vê aqueles, né, os chamados códigos medievais, e eles são extremamente casuísticos, né? Então tem aquele negócio, quando você entrar na casa de uma pessoa, seja pela porta, seja pela janela, seja assim, roubar uma coisa, eu digo, cara, eles estão querendo voltar ao mesmo tipo de direito, o que é bizarro, né? Porque diz assim, ó, qual é o problema de São Paulo? Furto de celular. Vamos fazer uma lei para aumentar né, porque não existia, eu gosto que daí tu liga a televisão e diz, porque não existia uma lei a respeito de furto de celular. Eu digo, claro que não. Então vai ter uma para furto de celular, uma para furto de cabo de cobre, uma para furto de pneu de carro, para furto de... É loucura o que os caras querem. Só que, né, já dizia um velhinho, né, que tem os benefícios secundários, né? Isso aqui tu gera o juiz, tu gera o legislador, tu gera o promotor, tu gera o juiz, tu gera o delegado, tu gera todo mundo que vive às custas de existir crime, né? De existir criminosos, de existir todo esse sistema assim. Mas eu queria voltar contigo, porque eu fiquei curioso a respeito dessa tua questão a respeito de categorias ultrapassadas, Cássio. Quando tu fala, por exemplo, na questão da soberania. Porque todo esse papo coloca numa situação desconfortável,
né? Que é o de um certo momento te dizer o seguinte, opa, peraí, né? É complicado o Estado brasileiro, mas é muito mais complicado o Trump querer se meter aqui, né? Deixa nós por nós, né? Nós não queremos esse tipo de intervenção. Até porque, quando tu traz o Morozov, por exemplo, né? Uma das coisas, além de mercado financeiro, que pode cair todo esse lance de terrorismo, é no nosso dia a dia na questão de internet. Os Estados Unidos têm, por exemplo, um Cloud Act da vida, que eles podem pedir informação de qualquer data center de empresa americana em todo o mundo. Então, se chegarem assim, que é coisa que a gente já sabe que eles já faziam sem autorização nenhuma, né? A gente teve presidente que foi monitorado. Mas agora fica muito mais fácil, por exemplo, dizer assim, ó, ô Google, tem lá a conta do Acácio, né, no Gmail dele, eu quero saber o que tem lá. Eu quero saber o que tem na conta do Abal. E isso é plenamente possível. Agora, onde é que a gente fica nesse lance de soberania? Caiu, mas caiu para quê? Caiu para uma... A gente tem superpoderes que se metem onde eles quiserem e foda-se? Ou também tem esse lance que tu mesmo fala das big techs, né? Que também são supranacionais e estão aí se colocando contra todo mundo. Cara, é assim, né? Vamos lá, vamos voltar a mais teorias que não foram perdendo atração. Eu acho que, assim, quando eu falo que as categorias modernas não funcionam mais, é porque, de fato, elas giram em falso. Isso não quer dizer que, eventualmente, elas ganhem tração aqui ou ali, né? Por exemplo, essa questão mesmo da soberania, eu tava, há um tempo, eu tava até tirando sarro, eu falava assim, o projeto lá da ditadura, 64, de transformar a democracia brasileira, um arremedo da democracia estadunidense, deu tão certo que a esquerda aqui estava com o bonezinho azul defendendo soberania e a direita com o bonezinho vermelho falando a favor dos Estados Unidos, enfim, do Trump. Então, assim, a gente está nesse nível de loucura. De qualquer maneira, me parece que essa parte ainda faz parte dos jogos das representações. Porque você vê, né? Você tem toda a razão quando você fala das Big Techs, mas durante a pandemia, até onde eu sei, e onde eu trabalho com certeza, mas eu acho que todas, as universidades federais brasileiras, todas assinaram com a Google. Então, quer dizer, na verdade, assim, qualquer reunião de departamento, para os que continuaram ainda fazendo essas reuniões, ainda bem, no remoto, está registrado no Google. A Google tem tudo isso. A Google tem, acho que 2 ou 3, 2 a 3 anos de aula minha, tipo, que eu fiquei aqui no Meet dando para os alunos. Imagina, com a capacidade de processamento que tem agora, crescendo um pouquinho mais a capacidade de armazenamento, eles têm dados e dados aí para produzir um avatar de um professor de segurança internacional e foda-se, me joga na sarjeta, entendeu? Quer dizer, eu acredito que eu não vá mais, mas assim, o próximo já não tem, o próximo já não vai vir. Então, acho que assim, a gente fica preso, eu diria. Então, quer dizer, duas coisas, né? Primeiro não explica mais, porque o capitalismo se tornou imperial. Por isso que eu falo que não tem mais imperialismo. É engraçado, na época eu era um grande crítico. Hoje eu já sou uma pessoa que tem mais simpatia do que eu tinha na época. Acho que a ideia lá do Negri e do Hart de que o capitalismo é um império sem Roma, entendeu? Quer dizer, é um império sem centro, ela ainda é operativa, entendeu? Ainda que você tenha uma figura como Trump, ainda que Wall Street seja um nódulo importante disso, ainda que Washington seja um nódulo importante, ainda que o Pentágono seja um nódulo importante, quando você olha, por exemplo, principalmente as relações agora do Trump com Xi Jinping, né? Você vê que como, cara, o negócio, assim, os caras estão cagando, se é Brasil, China, Estados Unidos, o capital não tem pátria, já dizia o mesmo velho que você acabou de citar. Então, eu acho que, assim, tem uma coisa que não opera mais por conta disso, assim, a gente está numa relação espaço-tempo, o Virilio já estava dizendo isso lá nos anos 80, 90, que ele já não respeita isso. Isso não quer dizer que eventualmente você possa acionar e mais, e que eventualmente você deva acionar como um mínimo freio
por exemplo, para interferências desse tipo. De qualquer maneira, me parece que ela não é, enquanto discursividade, politicamente consequente, entendeu? Porque a gente deveria estar operando num discurso amplo, como foi também lá no começo dos anos 2000, de não reconhecimento dessas fronteiras também, enquanto resistência às big techs. Porque assim, a gente não está falando mais só de Google, de Meta, a gente está falando de Palantir, entendeu? A Palantir, tipo, os caras, eles têm a capacidade de... Eles são capazes de produzir uma realidade e você viver nela. Eu nunca vou me esquecer do debate na época, vocês vão se lembrar também, que uma das primeiras cenas da Matrix é o Neo pegando aquela droga eletrônica que ele vendia do simulação e simulacro do Baudrillard, né? E aí o Baudrillard diz assim, o meu livro, Simulação e Simulacro, não tem nada a ver com a Matrix. Tipo, não é uma coisa assim, uma realidade totalmente criada, escondida, que a pessoa nem sabe que está inserida nela. O meu livro tem mais a ver com o Show de Truman, né? Tipo, que é o filme lá que é assim, tudo é uma grande propaganda, todo mundo sabe, de repente só o idiota, que era o personagem do Jim Carrey, que não sabia, entendeu? Então, eu acho que assim, o que me irrita um pouco, aí eu vou falar igual o Divan, né, como militante, como professor, é que assim, cara, ficar se agarrando em soberania pode até funcionar pontualmente, assim, mas não vai resolver a questão e mais, né? Não vai revelar o que de fato tem se constituído, sabe? E você vê, a China, por exemplo, não tem dúvidas disso, né? Eu acho que muita coisa ficou meio, pelo próprio trauma coletivo, a gente deixou muita coisa lá na Covid. Uma delas foi esse domínio completo das Big Techs, entendeu? Tipo, já existia, mas assim, os 2 anos de Covid, teve gente que preferiu xingar o Agamben de extrema-direita, entendeu? Mas ele escreveu muita bobagem, fato, mas ele escreveu umas coisas ali reais sobre como que, para não ficar nele, que é mais polêmico, eu nunca vou esquecer que no Intercept gringo, eu não lembro se chegaram a traduzir, a Naomi Klein escreveu como que a declaração de ensino remoto, ainda no âmbito do governo de Nova York, foi a salvação para vários contratos da Google. Inclusive, um ex-CEO da Google estava na equipe do governo de Nova York e contratou isso para o mercado que eles já estavam perdendo para as empresas chinesas. E a própria China, na época, por exemplo, já fazia o controle de quem era vacinado ou não via o WeChat, que é o WhatsApp chinês, entendeu? Então, quando eu digo que não opera mais, é um pouco isso. Então, assim, quer dizer, essas categorias modernas, elas foram todas constituídas num mundo que se desfez, e acho que se desfez definitivamente nos anos de pandemia. Segundo, porque a reivindicação desse tipo de legitimidade ou de proteção soberana, ela é, inclusive, impossível na prática, ela pode até atrasar um pouco o processo, mas ela não vai ser capaz de conter. E terceiro, que a gente precisa conversar seriamente sobre o que nossa vida se tornou, entendeu? Dentro desses lugares, dentro desses espaços virtualizados, onde você produz, porque assim, não se trata mais, a gente tem idade para isso, né? Daquelas discussões ingênuas dos anos 90 de o real e o virtual, o mundo verdadeiro. Não, cara, é a vida, isso aqui é a vida, essa coisa aqui que a gente está olhando, entendeu? E aí eu acho que a gente está bem no ponto de dizer assim, essa vida que a gente quer, e tudo que ela tem produzido, né? Sei lá, radicalização de jovem macho, hiperindividualmente de pessoas pobres com essas coisas de bets, capacidade infinita de controle, infinita. Eu não sei vocês, assim, tem, na frente da minha casa tem uma padaria que tem um negocinho que tem bolinha Pokémon que solta com moedinha de R$1, né? Meu filho adora isso. Eu preciso ir tirar dinheiro, assim, porque assim, desde da pandemia, eu praticamente não tenho dinheiro em espécie na minha carteira. Eu só opero com... Até cartão eu não estou usando mais. É direto no celular com aquelas coisas da Google ou, sei lá, do banco. Então, eu acho que a gente está, tipo, no momento bem de consolidação de uma outra coisa,
onde sujeitos como o Trump, eles são uma espécie de palhaços que estão distraindo o público, entendeu? Porque o próprio crime, entendeu? Cara, o primeiro trilionário do mundo é um cara que vive com o cu cheio de ketamina, entendeu? Então, assim, nem esse combate à droga cola mais, entendeu? A molecada não fuma mais maconha, eles fumam a porra de umas plantas transgênicas do caralho, uns cogumelos secos que deixa eles tudo doidão, entendeu? Eu fico vendo pelos meus alunos, me sinto assim, um senhor, tá? Não é perigoso eles tomarem isso aí, não? Então, assim, eu talvez tenha fugido um pouco da sua questão, mas eu acho que é isso, entendeu? Acho que a gente está sucumbindo a uma espécie de catastrofismo diante dessa extrema-direita que tem uns 10 anos aí fazendo esse monte de loucura na nossa frente e tem perdido a capacidade de, tipo, de fato, colocar a questão que as pessoas que sempre quiseram transformar o mundo sempre colocaram, que é, para além de questões morais do tipo a desigualdade, o preconceito, coisa do tipo, nós realmente queremos viver desse jeito, né? Se a gente for lembrar, os primeiros chamados socialistas utópicos, lá, eles pensavam o quê? Não, eles imaginavam como nós gostaríamos de viver. E a gente parou de pensar isso, entendeu? Não, a gente aceita a adaptabilidade que se precisa. Então, sei lá, nova dieta. É que nem, por exemplo, essas discussões em torno de pessoas trans, cara. Eu tenho certeza que isso é transitório, os preconceituosos, entendeu? Porque, cara, como que você vai falar de alguma pessoa que muda a sua performatividade de gênero se as pessoas estão modificando o corpo delas o tempo inteiro? Elas estão o tempo inteiro. Por exemplo, outro dia eu tava vendo, não sei aonde, que essas porra de Red Pill já nem é mais o que essa molecada procura, eles estão nessa coisa de biohacking, de ficar usando dietas e tipos de exercícios específicos para o corpo ter um determinado formato que eles querem atingir. Então, me parece assim, eu sei que eu sou excessivamente, como o Camus, eu sou um fã de Pascal, né? Eu acho que assim, a gente tem que voltar a se perguntar assim, como queremos viver, entendeu? Tipo, como queremos amar, como queremos comer juntos, porque virou uma loucura, entendeu? Uma loucura completa, tipo, e não vai ser defendendo essas coisas caquéticas como democracia, soberania, legitimidade, liberdade. Gente, o que significa a palavra liberdade hoje? Porra nenhuma! Liberdade é o Eduardo Bolsonaro com o neto do filho da puta do ditador fazendo lobby pra fuder o Brasil nos Estados Unidos, entendeu? Enfim, foi ótimo reencontrar vocês, fazia tempo que eu não me desabafava de um jeito tão genuíno. Que bom, né, Gabriel Divan? Precisamos fazer uma lei para que a Cássio Augusto volte regularmente para Vira Casaca. Essa também não vai passar na CCJ, né? É impressionante. As boas nunca passam, né? Nós vamos ter que mobilizar 15 Erika Hilton para tentar fazer alguma coisa nesse sentido acontecer. Mas já que o Cássio está a fim de desabafar, então eu vou dar um motivo aqui para ele desabafar ainda mais, né? Vou trazer aqui ecos de um autor que eu sei que ele gosta muito, muita gente gosta, mas eu sei que ele gosta muito, né? Que é um certo careca de óculos, de gola rolê, né? E ele falava sobre essa questão de não haver, né, um centro de controle e emanação específico do poder. E aí muita gente arranca os cabelos para ficar parecido com ele, talvez, né? Muita gente rola no chão, morde as costas, diz, como é que não tem? E o Elon Musk, e o Donald Trump, e não sei o quê. E as pessoas não conseguem entender que continua havendo e sempre haverá pessoas em pontos ótimos de, né, assimetrias específicas. Agora, não significa que há um poder numa caixinha que só esse cara tem e ele abre quando ele quer e fecha quando ele quer. Eles estão num ponto perfeito, eles estão num ponto magnífico para poder assumir algumas benesses, mas essa questão aí é bem interessante. E aí eu vou trazer também uma dupla, foi o Cássio que mencionou, tá, Felipe? Eu queria deixar registrado isso aqui, né? O Hart e o Negri. Eu tenho poucos momentos aqui, eu sou oprimido nesse podcast, eu tenho poucos momentos para defender o Hart e o Negri, portanto, quando algum convidado fala, né, é tipo aquela coisa, a visita falou, então eu vou empurrar aqui, Mas a questão que tu trouxesse, Cássio, é muito
muito interessante, porque a gente fala desse conceito que, claro, já passou 20 anos, né, da publicação, 26 anos da publicação, né? É óbvio que o conceito precisa de recauchutagem, ele tem falhas, ele tem problemas, ele se verifica bom em alguns contextos, ele tem como ser criticado. Agora, quando tu falas dessa questão do império, é muito interessante porque a gente segue falando justamente dessa questão de que há todo um contexto aqui e não há necessariamente o líder, o chefe, né? Como tu disseste, teve um cara ali que está, né, perfeitamente passível de ocupar a figura do bufão, a figura de quem eventualmente se crê nessa condição, né, de estar de fato com a caneta e com o cetro na mão e coisa parecida, mas na verdade não, existe toda uma outra regulação, existe todo um outro contexto ali onde se manifesta uma questão imperial, se manifesta uma questão avassaladora nesse sentido, mas não necessariamente com um comando ou coisa parecida. E aí que eu queria chegar quando eu falo que se é para tu ter playground para desabafo, né? A gente tem que lembrar da instituição, da existência dessa coisa. Eu vou fazer uma coisa extremamente cruel aqui, porque isso aqui é bater num cachorro morto e tudo mais. Mas aí a gente lembra do direito internacional, né? Aquele negócio que é assim, ó. Hoje em dia, esses conceitos aí como soberania, por exemplo, né? Isso aí dá pra gente tirar da própria lógica do Hart e do Negri e de muitos outros e outras pessoas que estão mostrando pra gente que são conceitos que são completamente, né, miseráveis, são conceitos medíocres ante essas outras questões aí, onde não entra só Estados Unidos e tudo mais. O Acaso trouxe uma coisa muito importante aqui. Esfacelou-se também essa noção de vamos pensar se a China é ou não é democrática. Cara, a China é player. Todo mundo é player, né? Nós estamos falando de uma outra coisa aqui, cara, então é bem interessante porque uma das categorias mais tristes que a gente tem, mais modernamente tristes, de novo, esse vai ser o podcast mais pós-moderno do Vira Casacos em muito tempo, mas uma das categorias modernas mais deprimentes que a gente tem é essa tentativa desesperada do direito correr atrás das regulações, da própria política institucional, né, das chancelarias, né, desse tipo de coisa que tem a ver com as relações exteriores e internacionais. Eles correm atrás de uma coisa e eu não sei assim, ó, se é da gente abandonar de vez e pensar em outra estratégia, em outro esquema, em outros tipos de alocação de pessoas e recursos, ou se é uma coisa essencial a ponto da gente manter, embora cada vez mais seja constrangedor, porque não serve para nada, cara, né? Não serve pra nada, cara. Olha esses ofícios, olha esses encontros, olha essas possibilidades de mediação. O que serve, meu Deus, onde é que a gente tá? Porque é no meio de uma Copa do Mundo em que o país, no caso, está jogando e está disputando partidas no teu próprio país, tu avisa que tu vai bombardear e no outro dia tu avisa que pensando bem não, e tu... Cara, tá entendendo assim, ó, né? Não é só soberania, não é só direito, não é só política verticalizada, isso aqui. A gente tá vivendo num momento em que essas coisas não é que não fazem sentido, elas já estão num nível de serem uma piada, assim, uma piada que, sinceramente, eu não sei se ela é mais perigosa pelo conteúdo de tudo que está acontecendo ou pelo fato de que ela nos coloca numa situação onde a gente não tem absolutamente nada o que fazer, fora se desesperar ou dar risada. É mais ou menos, viu, Divan? Porque, assim, o irônico de tudo isso que você falou é que no final a gente vive numa era muito mais kantiana do que hegeliana, entendeu? Quer dizer, essa projeção cosmopolita do mundo que o Kant fez lá nos escritos políticos dele do final do século XVIII, ela é muito mais efetiva hoje do que qualquer tipo de espírito universal encarnado numa instituição como o Estado, entendeu? Porque, e a ironia das ironias é o cara ter elaborado isso, eu costumo falar em aula na Jundiaí da Alemanha, que é Königsberg, de onde ele nunca saiu, né? Tipo, e eu acho muito louco porque, assim, isso é bem o debate de RI, viu, Divan? Assim, desde lá, a teoria de RI1 é o primeiro debate, idealistas versus realistas. Então, o mundo é um ordenamento onde quem pode mais chora menos, ou o mundo é uma anarquia que vai se organizando no que seria o direito internacional. Aí, assim, há quem diga que, é isso que você falou, e no final prevalece isso mesmo, né?
tanto faz se a China representa os valores que são devidos, mas ela é player, né? Ninguém liga pro Figueirense bravejando na reunião da CBF. Agora, o Flamengo, o Palmeiras, entendeu? A ideia é um pouco essa. Agora, isso não quer dizer que todo o aparato do direito internacional vale zero. Porque, veja, todas as outras instâncias da ONU, elas orientam políticas específicas, né? Pô, eu lembro uma ex-namorada minha que estudou justiça restaurativa, né? Cara, é uma parada que os caras elaboram no âmbito do PNUD, inspirado numa coisa de um sociólogo canadense que, por exemplo, vai orientar organização escolar no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, aí você vê que o Foucault foi genial mesmo. A capilaridade dessas coisas era muito mais importante do que essa coisa soberana, né? Porque quando eu digo que soberania não explica já muita coisa, o Foucault foi muito mais radical do que eu. Ele diz que desde o final do século XVIII, soberania pouco importa, entendeu? Porque ele até faz uma frase que eu gosto muito no volume 1 da História da Sexualidade, ele fala que em ciência política ainda não cortamos a cabeça do rei, quer dizer, a gente continua discutindo política a partir das figuras centrais quando o que comanda é isso. Então, acho que essa coisa do direito internacional, assim, ela é incapaz de conter o arroubo de um Trump, mas ela formata, ela domina as formas de vida na sua capilaridade. E aí vou voltar, por exemplo, da China, né, que também é uma coisa que eu uso muito em sala de aula, assim. No final das contas, a forma de vida do que a gente chama genericamente de capitalismo se impôs, porque, assim, guardadas as proporções e as diferenças idiosincráticas, qual é a diferença de um jovem de 20 e poucos anos em Seul, em Xangai, em Nova York, em Porto Alegre, em São Paulo? A vida deles é praticamente igual, né? Quer dizer, ou seja, o capitalismo de fato homogeneizou a vida no planeta Terra, né? Por isso que eu acho que, assim, quando eu li nos meus anos de formação, digamos assim, o Negri, foi muito no âmbito da discussão depois que o Passetti desenvolveu o conceito dele de ecopolítica, né? Porque, no fundo, de fato, se o Foucault disse que lá no século XVIII, XIX, o objeto do governo era a vida, ou a população tomada como um corpo-espécie, hoje em dia parece que o objeto de governo é o planeta. Tipo, e a disputa se dá em torno de quem governa o planeta, não no sentido centralizador, mas qual a forma de vida que se impõe sobre esse planeta. Não à toa, o que resiste a isso, às vezes, reivindica formas, digamos, que ultrapassadas é uma palavra ruim, mas formas já não efetivas de organização política, como novas expressões de fascismo, novas expressões de socialismo nacional, entendeu? Por exemplo, eu imagino que a grande cúpula do Partido Comunista Chinês deve rachar o bico dessa galera que fica falando que a China é o socialismo do século XX. Eles devem cagar e andar, devem falar assim, joga uns trocados para esses caras aí ficar falando essas bobagens aí entre eles, que a gente está cuidando, a gente está fazendo coisa séria. E o que é a coisa séria? É um pouco isso. Foi, por exemplo, um país que conseguiu, no momento de reorganização da divisão internacional do trabalho, se tornar a fábrica do mundo e conseguir absorver as formas de produção disso a ponto de, para voltar na questão do Abal, né, já que a ponta dessa discussão está com as Big Techs, a ponto de estar competindo nesse campo. Porque é aí que tá. Esse jogo, ele é um jogo. E o Foucault sempre vai dizer isso, né? Quando ele desenvolveu lá a ideia dele de governamentalidade, ele vai dizer: a gente pensa que o governo é uma relação de cima para baixo, né? Ou seja, descendente. O que ele vai dizer? A relação é ascendente e descendente. Por isso que a polícia é o principal dispositivo de governo. Ela é o que circula. Ela é ao mesmo tempo soberana e governamental. E ela pode trocar o Trump, o Lula, o Bolsonaro, o caralho. A polícia ela é o dispositivo de segurança por excelência e ela sempre se mantém. Então, a questão é, quando a gente viu, quando o Trump volta no seu mandato 2, eu ainda continuo achando que o mais significativo foi o que estava ladeando ele. Quer dizer, os 5 CEOs das Big Techs estavam em torno dele. Entendeu? Tava ali a Amazon, tava ali a Meta, tava ali a Google,
e estava ali a Tesla, né? Que eu acho que era o Elon Musk. Então, só para te responder mais diretamente, assim, eu não penso que o direito internacional se torne irrelevante. Ele é capaz de moldar uma série de políticas. No entanto, como diz o outro, na hora que a giripoca vai piar, de fato os caras batem o pé, mas veja que é sempre uma relação de tensão e distensão. Eu disse lá no começo da nossa conversa, né? O Bush, por exemplo, passou por cima várias vezes do que eram as designações do Conselho de Segurança. Veja, num tempo, nesses 20 anos, né, dos anos 90 até, do final dos anos 80 até a primeira década do século XXI, os Estados Unidos jogou sozinho. Não era espanholização, não era Real Madrid, Barcelona, era Bayern de Munique. O mundo era os Estados Unidos, era Bayern de Munique, só ganhava eles, todo ano. E mesmo assim, ele se viu obrigado a produzir justificativa, ainda que a justificativa fosse a posteriori. Então, se falou lá, quando o pai do Bush invadiu o Iraque pela primeira vez, lá em 91, ele falou de alguma coisa parecida com uma guerra cirúrgica, pontual, que depois se volta e fala de uma guerra preventiva, né, até que se chega à grande formulação no começo do século XXI da guerra ao terror. E hoje, para voltar no objeto principal da nossa conversa aqui, quando se une o combate ao crime organizado com o combate ao terror, ainda está, de alguma maneira, rendendo essa homenagem ao direito internacional, entendeu? Porque, entendeu? Se não fosse isso, por que ele ia se preocupar em dizer que o PCC e o CV eram organizações terroristas? Ele fala, faz aí o que eu quero e foda-se, se não fizer eu vou descer bala em vocês. Então, é mais complexo do que parece, às vezes. É que eu sou um crítico, assim, acho que as teorias de RI, às vezes, elas são muito... Como que eu vou dizer, para não parecer uma coisa arrogante, assim, mas elas são muito rasas, no sentido de que o mundo não é ou só a decisão pela força ou só o direito. Ele é tipo esse jogo contínuo, por isso que eu gosto tanto desse careca que você falou, assim, porque ele nos impõe olhar a complexidade do jogo e sempre olhar a historicidade dessas relações. Por quê? Para lembrar de um princípio que ficou famoso dele, não existe exercício de poder sem resistência. Então, quer dizer, ninguém nunca se passeia sozinho. Então, é nesse jogo que ele vai chamar no fim da vida lá de agonística, né? É nessa agonística do poder que a gente experimenta as liberdades. Tem quem vai, digamos assim, institucionalizar esse argumento. Então, sei lá, o Laclau e a Chantal Mouffe, eles vão falar de uma agonística democrática lá no poder hegemonia no século XXI deles. Mas eu prefiro pensar o Foucault nessa base mais anarquista mesmo, que é a gente experimenta a capacidade de resistir e a capacidade de viver em liberdade aqui agora, sob essas condições, não sob as condições ideais. Então, por isso que eu falei, eu gosto sempre de lembrar desse momento de ousadia da Europa, que é a década de 40 do século XIX, onde se pensou outras formas. E eu acho que hoje também acontece isso. Eu acho que a gente tem experiências que estão ultrapassando esses quadros acabados, né? Por mais agonizante que tem em algumas regiões do México, o zapatismo, a própria experiência em Rojava. Eu acho que se fala muita bobagem em torno do que se chama de teoria decolonial hoje em dia, mas assim, efetivamente eu acho que nas Américas muitos agrupamentos humanos têm experimentado outras formas de vida que não são essa forma de vida de Xangai, de Seul, de Nova York, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Barcelona, de Londres e tal. E me parece que o mais efetivo está aí, né? Ainda que toda hora se chame para a gente participar dessa coisa grandiosa que é o Lula, o Bolsonaro, o Trump, o Xi Jinping. Mas a vida, ela se dá onde? Ela não se dá lá. Eles nem sabem que a gente existe, né? Então, acho que o direito internacional, ele ainda cumpre o papel, mas no final das contas, bom, a própria formação da ONU, né? Por que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança são os 5 membros permanentes e por que eles têm poder de veto? Porque eles têm bomba nuclear.
entendeu? E eu continuo achando, assim como o Guter Anders lá, nos anos 60, que a grande chave do nosso tempo é a bomba nuclear. Tipo, se fala muito dos campos de concentração e tal, mas assim, o que inaugura o tempo que a gente vive, sei lá se a gente está saindo dele ou não, acho que a gente ainda está nele, é Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Veja, quase não se fala, a gente tem filmes e filmes sobre os campos de concentração, que eu acho ótimo, enfim, a gente não pode, né, imagina, o Abal aí sabe melhor do que eu, essa memória não pode ser esquecida agora. É impressionante como a gente tem muito pouco, assim, das pessoas mutiladas pelo que os Estados Unidos fez depois de uma guerra ganha. Entendeu? O que eu acho muito louco do que se fala sobre o Trump, não que eu ache ele uma pessoa desprezível, claro que eu acho, mas as pessoas esquecem que eles estão falando de um país que tinha uma guerra ganha e mesmo assim soltou 2 ogivas nucleares contra o Japão, entendeu? Tipo, cara, isso assim é o suprassumo, eu não queria falar essa palavra porque eu não queria ter uma leitura moral, mas infelizmente talvez eu vou ter que fazer isso no edito moral. É o suprassumo da maldade, entendeu? Tipo, os caras tinham ganhado já, cara. E eles fuderam com Hiroshima e Nagasaki, deixaram várias sequelas, vários vazamentos nucleares de mutações no corpo das pessoas e na própria natureza. E, no fundo, a nossa era, ela se inaugura aí com aquelas 2 grandes ogivas que foram jogadas por quem? Pelos Estados Unidos da América, entendeu? É um pouco como na época que a gente viveu aqueles 4 anos terríveis aqui do governo Bolsonaro, assim. Eu acabo fazendo esse papel chato de dizer assim, não se horrorizem porque vocês só estão olhando pro espelho, entendeu? E acho que o Trump é a mesma coisa, assim, não é que, é óbvio que a gente não pode perder a capacidade de se indignar diante dele, assim, mas ele me parece uma coisa muito genuinamente estadunidense, assim, ainda que os Estados Unidos produza coisas muito legais, entendeu? Tipo, sei lá, como os beatniks, a Pat Smith, o movimento punk, várias coisas dos Estados Unidos que eu gosto, mas assim, enquanto poder político, enquanto figura no mundo, o Trump não é uma aberração, ele é o que a democracia dos Estados Unidos tem a oferecer desde que o Tocqueville foi para lá aprender como que se organiza a prisão, que é uma coisa que não pode esquecer também. Quem ensinou o mundo a fazer prisão como se faz hoje foi os Estados Unidos da América também, e a própria França foi lá aprender, o Tocqueville com o Benot, eu sempre esqueço o nome do camarada dele que escreveu esse livro também. Caramba, Gabriel Divan, tava com saudade. Tá aí, né? Tá aí, a gente percebe que... Só loucura, hein, mas não faz menor sentido aquilo que eu falei, mas... Não, nada disso, tava represado isso aí, né? Que loucura. Mas, gente, eu sei que o Acaso demorou para voltar, eu sei que vocês queriam muito escutar, eu sei que a gente podia deixar ele aqui com a coleira solta aí por mais umas 3 horas, mas a gente tem aquela obrigação, né, de dar o show por encerrado, porque, afinal de contas, né, é assim que acontece, né, para a plateia depois pedir bis e comprar mais ingressos para as próximas turnês e tudo mais. Então, a gente vai segurar um pouquinho, porque não dá para deixar esse homem falar tudo que ele tem que falar e tudo que ele pode falar. Senão, né, a gente fica ininterruptamente no ar, tipo aquela transmissão russa, aquela que tá há 60 anos com um barulho aquele e tal. Mas enfim, a gente vai manter o nosso convidado aqui em cativeiro mais um pouquinho com a gente, porque nós precisamos dele para que ele dê a sua dica ou as suas dicas culturais, que é aquele momento onde a gente indica coisas que tem a ver com os temas do episódio ou não, que é aquele momento quando a gente tenta passar para vocês algumas coisas para distração, para aliviar a cabeça, ou não, ou para ficar ainda mais desgraçado. Vale qualquer coisa nas dicas culturais. Felipe Abal, quais são as dicas dessa semana? Divan, agora semana passada morreu um historiador que eu gosto muito, cara, e já foi indicado aqui no Vira Casacas, mas eu vou reforçar, que é o Carlo Ginzburg, velho.
O Ginsburg foi o fundador do movimento da microhistória e os livros dele são fenomenais. Assim, Abal, mas eu não quero ler sobre história. Não, você não conhece o Carlo Ginzburg, porque assim, ó... Escreve bem pra caramba, mano. É um romance, né, cara? Então assim, ó, eu vou dar aquele Será que a mãe dele era escritora, né? Ela era escritora mesmo? A mãe, de a romance? mãe dele era romancista. Talvez ele tenha herdado dela. Natália Ginsburg. Porque é gostosíssimo de ler os livros dele, bom. cara. Eu vou dar de dica o mais básico, porta de entrada para qualquer um, que é O Queijo e os Vermes, né? A gente tá falando de crime, né? Nosso amigo Menóquio lá tinha umas ideias esquisitas, né? Que o mundo então surgiu, como os vermes surgem do queijo. É um herege, não é um herege? O que ele tá fazendo? É gostosíssimo de ler. Tem os Andarilhos do Bem também, né? Que sempre que aparece aquele negócio, bebê nasce, né? Com o saco ao redor, eu digo assim, um benandante. Né? Esse aqui ele vai então lutar nas madrugadas contra os demônios que mijam no vinho. Então, gente, leiam Carlos Ginzburg, sério mesmo, assim, perdemos ele recentemente, então, um cara que vai fazer muita falta, mas que deixou uma obra tremenda para ser lida. Então, Gabriel Divan, vou deixar linkadinho o Queijo dos Vermes, lembrando, né, que a gente tem a nossa listinha lá também, né, lá naquela loja desgraçada. Se vai comprar alguma coisa, dá uma olhada lá que cai alguma coisa pra gente. Aí, eu vou confessar, cara, que eu só li o Queijo dos Vermes do Ginsburg. Eu preciso aumentar meu repertório ginsburgiano. E foi uma grande perda, sem dúvida nenhuma, né? A gente fica aqui sempre sentido quando partem essas pessoas, por mais que, né, tem gente que já tá velhinho, já contribuiu demais, já queria descansar, né, mas a gente fica sentido, a gente quer ver os nossos ídolos aí produzindo até o ponto em que não tenha mais como segurar, né, uma caneta, digitar alguma coisa, enfim. Felipe Abal, eu vi um filme, eu não sei se você já viu, tenho certeza que você não vai gostar, que você vai falar mal. Tenho certeza que você vai falar mal com muitas razões, né? Que é o Mother Mary, né? Nova produção dela, da A24, claro, né? Claro. É assim, ó. Eu vou dizer uma coisa. Eu gostei do filme, gostei da ideia dele, gostei da apresentação dele. Eu gosto muito da Anne Hathaway, cara, sou fã dela. Eu gostei muito da Micaela Coel, que faz, né, eu não diria que é uma coadjuvante, faz a outra protagonista, enfim. Eu gostei de muitas coisas. Agora, eu vou ter que concordar com a crítica que Felipe Abal já vai fazer caso comente sobre o filme, né? Essa coisa da A24, de ser uma coisa meio louquinha, meio suspensezinho, meio surrealistinha, com um quezinho, meio sobrenaturalzinho, que em algum momento tenta confundir um pouquinho o espectadorzinho. Isso aí já tá me dando os nervos, cara. Isso aí tá me dando os nervos de uma maneira, assim, muito clara. Então, assim, eu não sei se esse não é o último que eu banco, tá? Vocês estão ouvindo aí, ó, A24? Eu não sei se é o último que eu venho defender vocês aqui, tá? Mas, enfim... Esteticamente um filme muito bacana, embora eu ache que ainda está faltando um grande filme sobre essas divas pop aí. Claro, quem não percebe que a Anne Hathaway é uma Lady Gaga, né, tá muito por fora, né? Quem não percebe que você tá emulando esse tipo de estética, esse tipo de universo. Agora, já teve um filme de uns anos atrás chamado Vox Lux, também, com a Natalie Portman, inclusive, ou seja, as grandes atrizes estão colaborando para a causa. Mas eu acho que ainda falta um filme para esses fenômenos, desses fandoms aí, dessas estrelas desse nível, com esses shows megalomaníacos e tudo mais. Esse tenta ser em alguma escala, mas ele vai para outros lados, a questão central dele é outra coisa. Mas enfim, tá aí a dica, né? É bom, sabe o que é bom? É bom que você não paga nada para ver. É isso é bom, tá? Tem que acabar a 24, chega de A24. A Cássio Augusto dá umas dicas pra gente e o desafio, Gabriel Divan, que tu esqueceu, eu vou dizer que não tem nada a ver com dica cultural. Eu quero saber quem é que vai ser a surpresa da Copa, né? Que sempre tem aquela seleção surpresa da Copa. Olha, eu vou começar por aí. Eu também amo Copa. O Divan falou isso no começo. A vontade que eu tenho é só de ver o jogo da Copa, mas enfim. Cara, eu acho que quem vai surpreender assim é Cabo Verde. Se considerar que Senegal assim já não é uma surpresa, entendeu? Tem o Sadio Mané lá. Senegal deu azar de cair num grupo ruim, assim, pra ele. Mas eu acho que é uma das, junto com o Marrocos, são, né, os dois melhores do continente africano. Mas Cabo Verde, enfim, eu acho que pode ser uma surpresa.
Veremos. O que não vai ser surpresa é o fracasso do Brasil, né? Mas enfim, eu não vou entrar nessa parte. Porque puta que pariu, cara. Aquele velho do caramba, não coloco ele aqui pra jogar. O cara ganhou o Campeonato Brasileiro sozinho, ó, pro Palmeiras, com 17 anos. Como que ele não vai ganhar a Copa? Botar aquele Rafinha do caramba. Pensei que tu tava falando do Neymar, né? Sem Neymar não tem Copa. Tem que ser. É que são dois meninos que a gente tem lá, né? São dois meninos, o Ney e o Hendrick, Não, Danilo Santos no lugar do Casimiro, que acabou. Não dá, Casimiro não dá. Sinto muito. São Paulo, né? O jogador de São Paulo é bunda mole, sempre foi. E Hendrick no lugar do Rafinha, cara. Eu jogaria com o Matheus Cunha, Hendrick e Vinícius Júnior, que joga muito. Esse aí joga muito mesmo. E o Danilo Santos, cara, ele jogou de 5 no Palmeiras também. Ele fez o Zé Rafael jogar bola. O Zé Rafael teve o melhor momento dele fazendo dupla de zaga no meio do Palmeiras com o Danilo Santos. Mas enfim, isso problemas da CBF, suas amantes e seus negócios. Eu tô perdendo, por incrível que pareça, é que a paixão é tão grande que você não perde, né? Mas eu oscilo muito, assim, porque o domínio financeiro do futebol tá tão bizarro, com bet, o caramba, que às vezes eu acho que eu vou perder o tesão por isso. Cara, os dois grandes times brasileiros, né? Os times ricos, tal, que é o Palmeiras e o Flamengo, são dirigidos por banqueiros, mano. Por banqueiros. A Leila é uma banqueira desgraçada, odeio a Leila, sou palmeirense, odeio a Leila, e o BAP. Bom, dicas culturais. Separei 3. Uma é sobre o episódio. Esse livro imperdível do Bernard Rancourt chama A Contra-Revolução, como o governo entrou em guerra contra os próprios cidadãos. Fala justamente de como, a partir do 11 de setembro, as técnicas contra-insurgentes do governo estadunidense que eles aprenderam com os militares franceses que agiam nas colônias, como a Argélia, como elas passaram a ser usadas contra seus próprios cidadãos. Edição muito bem feita da Glac, com tradução de um camarada gaúcho aí, o Augusto Jobim, também do campo aí do direito, que nem vocês, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Então vale muito a pena A Contra-Revolução, como o governo entrou em guerra contra os próprios cidadãos, do Bernard Rancourt. Uma coisa assim mais descontraída, mas tem a ver com coisas que a gente falou também, é o livro Civilizações, do Laurent Binet. O Laurent Binet, ele é um escritor francês que escreveu um livro maravilhoso, engraçadíssimo, chamado Quem Matou Roland Barthes, que o título original, na verdade, é A Sétima Função da Linguagem, que você termina sem saber se ele ama a cena francesa do pós-estruturalismo ou se ele odeia, porque é muito engraçado, ele tira sarro de todo mundo, do Foucault, do Deleuze e tal, nesse Quem Matou Roland Barthes. Mas o Civilizações é simplesmente uma história alternativa da modernidade e da colonização. Ele cria uma situação em que uns vikings vão parar lá onde hoje é o Canadá, levam o ferro e levam imunidade às gripes para os indígenas das Américas, e os incas acabam colonizando a Europa. O livro é maravilhoso. O livro é os incas, eles entram por Portugal, dominam a Espanha, subjugam o Império Inglês, é muito louco, chama Civilizações, vale demais. E por fim, uma leitura pequena, rápida, de 80 páginas, eu não posso deixar de falar disso, que é o Gaza, Meu Amor, Entendendo o Genocídio na Palestina, que é um livrinho da Crime Fin, que são os amigos anarquistas lá dos Estados Unidos. Eu acho a explicação mais simples e radical sobre o que Israel faz em Gaza não é de hoje, e como que, justamente por isso, se constitui em Gaza uma resistência que tem muito a nos ensinar sobre esse domínio imperial do qual falamos aqui nesse episódio. Então são essas as 3 dicas que eu teria para vocês. Perfeito, tudo anotadinho aqui, vai estar disponível pra galera no site, no Instagram, na listinha, em tudo que é lugar aí, facinho de encontrar. Acácio, meu amigo, muito obrigado por voltar, estamos muito felizes de te ter aqui no Vira Casacos de novo. Valeu, Abal, valeu, Divan, eu fiquei felizíssimo de voltar aqui. Eu tava com saudade de vocês e nem sabia, tá vendo? Olha é o famoso saudades do que eu não vivi. Saudade do que ainda não vivemos, né? Ai, que loucura. Então, a gente
se despede. Agora sim, liberamos ele aqui, né? Seguramos ele até saber que a situação, as nossas exigências haviam sido atendidas e agora podemos liberar ele, né? Já demos nosso manifesto aqui, mas brincadeiras à parte, fique você aí um pouco mais com a gente, porque tem vivas, tem salves, tem carinho, tem muita coisa ainda e tem coisa muito importante ainda. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, que saudade que eu tava do Acácio, cara. Pois é, cara, sempre rende um programa muito bom, sempre rende uma discussão de alto nível, com muita coisa citada, com muita coisa colocada ali, em termos de pensar junto, né, pensar na hora, tu vê o cara trabalhando na hora, assim, elaborando as questões, é muito bom o programa com ele sempre, fazia tempo e está... resolvida essa peleia aí, o Acácio volta em breve aí, qualquer momento. Perfeito, cara. Agora é hora dos salves, hora dos vivas. Posso começar aqui? Claro, pode começar. Um viva curtinho e depois tem um longo aqui. O curtinho veio do Pedro Laperuta, que diz o seguinte, ó, depois de anos amando o Vira, o pobre professor aqui conseguiu se tornar um apoiador com Pix recorrente ativado. Manda um salve pra nós. Vamos! Pô, obrigado, Pedro. Vamos, time! Vamos pra cima, Pedro. Continua ou tem alguma coisa aí? Pode continuar. Cara, olha só, o Bruno Schreiner Alves mandou um e-mail longo aqui pra gente. Ele disse o seguinte, ó, pessoal, vim chamar para audiência militância. Duas coisas. Primeiro, tendo em vista a estratégia da equipe de comunicação do presidente Lula em dar entrevistas para jornais, rádios um pouco menores, convoco todos os ouvintes do Vira a começar a comentar sempre, azucrinar o Instagram do presidente Lula dizendo para dar entrevista pro Vira. Podemos fazer isso marcando Jandira, Freixo, Boulos, todo mundo que conhece o Vira para ver essa mensagem também falar pro presida, vir falar com esses esquerdistas que tanto agradam nossos ouvidos e motivam nossas utopias. Vamos fazer isso acontecer. A gente mesmo, a galera do Vira, fazer o Lula vir aqui falar com o único podcast realmente de esquerda deste país latino-americano. Essa é a parte 1. O que tu acha, Ivan? Cara, sei lá, meu. Sei lá, cara, pra mim já tá ótimo isso aí. Já bota isso aí no áudio da abertura. Mas seria ótimo. A gente quer muito. Porra, sonho total. Segundo, queria perguntar diretamente ao Abel Divan, vamos ver o que tu diz, Divan, tu que manda no programa, se vocês topariam gravar um episódio com a fotojornalista da Folha, Gabriela Biló. Poxa, assim ao vivo? É uma pergunta assim? Eu sou muito fã dela e no próximo sábado ela e a galera do Medo e Delírio em Brasília virá a Porto Alegre lançar o último livro deles. Eu vou ir lá no lançamento pegar um autógrafo no meu exemplar, pensei em colocar um bilhete no livro. Tipo, Biló, grava um episódio com o Vira Casacas. Pô, a gente precisa do Bruno como produtor, cara. Cara, a gente precisa do Bruno como alguém que escreve aqueles livros de coach que o cara abre uma página por dia e lê a motivação que vai carregar ele pela jornada das 24 horas, porque é impressionante, assim. Pô, fantástico, Bruno. Claro, manda um bilhete lá, cara. Dito isso, peço um salve para mim, grande salve. Porra, né? Seu fiel ouvinte para minha morena amada, Carolina Urich, que escuta meus delírios de podcast há quase 10 anos, ao passo que construímos uma vida juntos simultaneamente. Te amo, morena. Porra, cara. Porra, até eu me arrepiei agora aqui. Até agora eu fiquei pensando assim, será que é pra mim? Fiquei, não. Foi complicado, foi complicado o negócio. Mas enfim, né, poxa, esse eu diria que é o pedido de salve mais apoteótico da história do podcast. Gostei muito. Né? Incrível, incrível. Eu não respondi o e-mail porque eu disse, eu vou responder ao vivo isso aqui, não vai ser tá louco, na cara. escrita. Olha, eu poderia falar de muita gente que elogiou o nosso episódio passado com o Fabrício. Aliás, a gente sempre fica temerário com essa questão, né? Estamos lançando um episódio no meio de um evento como esse. Olha, Vira Casacas aí, cara, na sua terceira Copa do Mundo, velho. É isso? Impressionante, né? Incrível. Tem carnaval, tem Olimpíada, tem um monte de coisa e a gente lança e eu fico pensando, será que o pessoal vai gostar? Será que a galera... Será que a gente não vai, às vezes, desperdiçar um episódio tão bom num momento em que a galera não tá ligada, tá afim de outra coisa, de outros memes, de outros negócios? E, cara, o episódio último com o Fabrício ficou muito bom e ainda bem que muita gente escutou e muita gente recomendou para que outros escutassem. Então, se eu fosse falar da fileira da galera que ficou dizendo
como estava bom o episódio, como ele foi pertinente, como foram profundas reflexões, como o Fabrício veio numa alta forma, como foi um dos melhores, como a gente está numa boa fase. Eu poderia ficar aqui 1 hora falando, então eu vou me poupar disso, mas fiquem sabendo que a gente ficou muito contente, né, com a recepção que teve esse episódio, e eu vou citar aqui 2 pessoas, já que a gente falou das bets que interessam, né? Não é crime, bet é crime. Eu tô falando de Bette Davis, por exemplo, que me lembra da nossa amiga Yara Ávila. E a Yara, ela tá insistindo há 2 semanas para eu fazer uma parte sobre os julgamentos e as questões de processo nas novelas. Eu já falei pra ela, eu vou falar de novo, eu mando um beijo pra ela, né, nossa querida amiga, querida ouvinte, né, mas Yara, é o seguinte, eu já te expliquei, eu sou um novelista aposentado, eu não consigo mais ver novela, e prestem atenção, não há preconceito nenhum com novela, ao contrário, eu passei a vida vendo novela, eu amo novela. Acontece que eu não consigo mais ver, né? Tem essa desgraça aí, né, de trabalho de noite, a gente trabalha no contraturno, nós, os profissionais de educação, entre outras coisas, e eu não consigo mais ver. Mas eu sei que costuma pintar uma coisinha meio esdrúxula aqui, um negócio meio escalafobético lá, uma coisa meio alienígena acolá, e me parece impressionante que até hoje eles não tenham contratado ninguém assim para dar uma mini consultoria assim, ó. E como é que fica esse júri popular no caso da guarda da criança? Amigo, não é assim que funciona no Brasil. E como é que fica essa audiência aqui para determinar quem é que tem que pagar na hora o dinheiro? Não é assim que funciona, cara. Tu não tira do bolso na hora o dinheiro. Mas enfim, né? Enfim. Então um beijão pra Yara. Vou mandar também um outro abraço aqui, o Frederico Pistori. Depois do jogo do Brasil contra o Haiti, ele mandou um Blue Sky lá dizendo que o gol do Matheus Cunha foi um gol culposo com resquício de dolo eventual. E ele avisou que ele ouviu a parte, né? E que por isso ele tá soltando aí essa pérola aqui. E de fato, cara, o gol do Matheus Cunha, né? Pelo menos o primeiro. Mas eu não diria que foi uma questão de gol culposo, porque se apresentou para ele a situação, né? E ele intencionalmente colocou para dentro a bola, bem diferentemente de outras situações aí que querem empurrar a dolo aí, esses tempos aí, que Deus me livre, né? Pelo amor de Deus. Então, um abração grande aí pro nosso amigo Frederico. Muito bom, cara. Não, e foi uma surpresa mesmo, né? Todo mundo, puta, vamos falar sobre o Papa e será que vai rolar? E coisa, pô, magnífico, cara. Magnífico, que bom que a galera gosta. Até porque eu fico sempre surpreso, Gabriel Divan. Porque no final nós somos só homens normais, cara. Pô, a gente é homens normais que inclusive tem que mandar um grande beijo pra Domênica, que fez uma propaganda impressionante aí real. Do episódio, do a parte, aproveitou-se das intimidades, aproveitou-se, né, da área VIP que ela frequenta, aí mandou mensagem pra gente diretamente ali. Muito obrigado, Domênica, muito bacana, né? Muito bacana esse teu respaldo aí. Homens inocentes. É isso aí. Tchau, prejudicada. Cara, tchau, prejudicada. Homens inocentes. Ryan que não entra. Neymar aí olhando home office. É tudo isso aí, né? We're just normal men. What do you mean, normal man? We're just innocent men.